Bom dia, irmãos, paz e graça, saudações a todos, você que nos acompanha através do vídeo, a todos que aqui estão presentes, que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? É em nome dele que nós nos reunimos como igreja, é sobre ele que vamos falar, ele é o alvo, e é sobre a cruz de Cristo que nós vamos falar, e o que a cruz de Cristo nos oferece. E peço para que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 27, versículo 35. Vamos juntos aprender a palavra do Senhor, não se distraia. Peço para que você permita que o Espírito Santo de Deus fale com você. Os evangelhos, eles vão narrar para nós a crucificação do nosso Senhor Jesus. Como hábito, a gente já tem costume, na ceia do Senhor, lembrar desse ato que foi único e suficiente para todos nós, né? Peço para que você anote, para que medite em casa nessa palavra também. E já pergunto aos irmãos, né, o que vem à sua mente quando você pensa na cruz, né? Salvação, renúncia, ressurreição, vida, morte. Sabemos que a cruz, ela não foi por acaso, né, irmãos? Foi para um grande propósito e já apontada pelo nosso Deus, mesmo antes de nós conhecermos. E em Mateus, no capítulo 27, no verso 35, acompanha na sua Bíblia, diz que depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Um momento muito importante na vida dos homens, né? A Bíblia vai nos dizer nesse versículo 35 que depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Antes de mais nada, irmãos, podemos dizer que a cruz é onde Deus fez o seu melhor e o homem fez ali o seu pior. E a cruz é onde Cristo alcançou o ponto mais baixo na sua humilhação. E como Cristo foi humilhado, né? Assim, para levar o homem ao ponto mais alto de ser chamado Filho de Deus. Que a cruz é onde Jesus mostrou sua compaixão e o homem revelou sua rebelião. Onde Cristo estabeleceu a justiça de Deus. Você vai entender a justiça de Deus aqui. A cruz é onde o amor de Deus, irmãos, foi revelado, se manifestou a nós de maneira plena e completa em Jesus. Porque ali Deus abre mão do seu próprio Filho para entregar a cada um de nós, e ali também é onde o homem mostrou a sua impiedade e a sua frieza. Na cruz, a cura do pecado estava sendo ministrada. O caminho estabelecido para nos religarmos novamente ao nosso Deus, ao nosso Criador. Algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu anotei algumas delas aqui, irmãos. E a primeira é que estes homens, eles foram irresponsáveis com a redenção. Aqueles soldados, quando repartiram as vestes de Jesus e zombavam dele, estavam sendo irresponsáveis com a redenção porque eles estavam perto da cruz e, ao mesmo tempo, muito longe do Salvador e do que Jesus ali estava oferecendo para eles. Para todos nós. Eles levantaram a cruz, o Evangelho nos relata, eles deram o vinagre para Jesus, eles estavam tão próximo daquela cruz e tão distante da salvação. Tão próximo ao ponto de poder tocar Jesus. E aqui a primeira chave é: quanta gente está tão perto de Deus, tão perto da cruz, e ao mesmo tempo tão longe dele, tão longe do nosso Salvador.
Às vezes inserido em uma religião, em uma igreja, perto da cruz, mais longe do que de fato Jesus está oferecendo ali. Perto porque ainda moramos em uma nação que a palavra de Deus ainda é acessível para nós. Perto porque talvez conhece alguma pessoa que foi transformada e através dessa vida ela conhece a Jesus. Porém, sem se sensibilizar, sem se entregar, né, de fato e por completo ao nosso Senhor Jesus. Adiando o que poderia ser o melhor momento de suas vidas. É o verdadeiro encontro com o nosso Salvador. Amados, aqueles soldados, eles podiam ter confiado em Jesus, né, ser entregado a Jesus. Mas a Bíblia nos diz que eles se mantiveram rebeldes. Eles queriam a túnica de Jesus, mas não queriam a Jesus. E essa é mais uma chave. Ainda tem muita gente querendo a túnica de Jesus, mas não querendo Jesus, rejeitando o que o Senhor Jesus está oferecendo. Muitos brigam por migalhas, por bens, ou buscam com essa intenção ao Senhor, enquanto Jesus ali na cruz, ele está nos oferecendo outra coisa. Então muitos de nós ainda estão buscando a túnica de Jesus e rejeitando o Salvador. Abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 24 ao 34. Mateus, Lucas também vai relatar essa história que eu gostaria de resumir para os irmãos, e é a história da mulher do fluxo de sangue. Mais uma vez, eu peço para que os irmãos anotem, para que meditem nessa palavra durante a sua semana. Marcos capítulo 5, verso 24 ao 34, vai dizer que, vai contar, né, a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e já tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos e medicamentos. Mas ninguém a conseguia ajudar. A causa da doença, irmãos, era desconhecida, os remédios já não funcionavam mais, e ela só ficava pior. Talvez ela tinha pouco tempo, né, de vida, pouco suspiro de vida. Mas a Bíblia vai nos dizer que um dia ela ouviu de Jesus. E no coração dessa mulher doente e desesperada despertou algo novo. E Jesus chamou isso de fé. Ela creu que Jesus podia salvá-la e por isso ela agiu. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, debilitada e frágil, saiu de casa, abriu caminho, como a palavra diz, entre uma grande multidão e se aproximou de Jesus. Um único toque em seu manto bastou e esse era o tamanho da fé dessa mulher. Ela sabia que Jesus era tão poderoso que somente tocar em seu manto poderia curar. E nesse momento a palavra diz que ela ficou curada. Jesus perguntou quem tinha tocado nele, né? Mas para os discípulos essa pergunta até parecia ridícula, porque Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Imagina quantas pessoas não cercavam Jesus naquele momento. Muitas pessoas tocaram nele. Mas o toque da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que tinha sido diferente. E foi com fé. Essa mulher então confessou ali que havia sido ela, né, que havia tocado Jesus. E isso precisou, irmãos, de muita coragem da parte dela, porque as mulheres no período, ou no quadro que ela se encontrava, eram consideradas impuras pela lei. E devia ficar somente em casa. E ela havia 12 anos que se encontrava nessa situação. Mas ela correu em direção à sua salvação e foi curada. E tendo confessado que ela tocou Jesus, Jesus o abençoou. Assim nos diz o texto em Marcos 5. Mas, Lucas, qual o significado, então, desse episódio? Por vezes, irmãos, nós
Nos encontramos em situações desagradáveis, impossíveis aos nossos olhos de se resolver, problemas grandes demais para a nossa força que já é limitada. Tentamos de tudo, como ela também tentou, de todos os seus recursos, mas não aparece uma solução, né? Assim, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos sem esperança. Naquele momento, ela poderia ter colocado vários empecilhos, né? Quando Jesus passou. A destacar que Jesus estava indo para operar um grande milagre. E durante o caminho, ele já ajuda essa mulher. Ela poderia dizer no coração dela, né? Eu não vou conseguir chegar perto dele. A situação não me permite ir até ele. Mas ela acreditou. Ela acreditou que não era o fim, irmãos. Ela precisou ir até Jesus e ela foi até Jesus. Nós precisamos também ir até Jesus, ir até a cruz. Diferente dos soldados que saquearam Jesus, essa mulher que parecia estar tão longe de Jesus, tão longe da salvação, distante de uma cura, pois ela tinha tentado de todos os seus recursos uma provisão, uma cura, talvez sem esperança, como disse, ela podia se limitar, de fato, dizer, não, eu não vou chegar até ele, eu não vou conseguir, não é possível. Mas ela se levanta e corre em direção ao Salvador, a palavra diz, e disposta a receber o que Cristo iria oferecer a ela. A fé da mulher do fluxo de sangue era prática, irmãos, porque ela não ficou parada. Ela saiu ao encontro de Jesus, ao encontro do Salvador. Ela procurou se aproximar-se dele. E da mesma forma, irmãos, nós também precisamos buscá-lo e pedir para que ele use de misericórdia para conosco, independente da circunstância e da situação que nós estamos. Não podemos ficar de braços cruzados. A verdadeira fé, ela nos leva a agir, ela é prática. Nós precisamos nos mover de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e aquilo que ele nos chama a fazer, e aquilo que ele nos oferece. Jesus veio para nos salvar e nos dar a solução que precisamos. Podemos nem saber qual é essa solução, né, irmãos? Mas quando buscamos Jesus, nele nos encontramos. Em Jesus encontramos tudo o que precisamos, e tudo que nós precisamos está em Jesus. É da presença de Jesus. Esse é o poder de nosso Deus, como neste texto, né? Um simples toque dele pode mudar tudo em nossas vidas. Mas, Lucas, qual é a graça na cruz? Romanos, no capítulo 6, 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Qual o preço, irmãos? Qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, tem que ser a de alguém em meu lugar. E Deus enviou essa pessoa, Jesus. E por que tinha que ser ele mesmo? Aprendemos hoje também sobre isso. Porque se fôssemos um de nós, se fosse eu, se fosse você, se fosse morrer na cruz, nós estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso que alguém que não tinha pecado, para que a morte dele pudesse ser efeito perdoador para todas as pessoas que chegasse a ele. Porque se fosse outro alguém, irmãos, ele só estaria morrendo por si mesmo. Pois ele é pecador. Nós somos todos pecadores. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam, e os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento, né? Ele nunca cometeu pecado. Por isso a morte dele é tão importante para nós. Nos recordamos isso todos os domingos na ceia do Senhor, o quão importante foi a morte de Jesus. E com base nela, irmãos, nós podemos... Deus pode chegar, na verdade, dizer que somos completamente perdoados de tudo que você fez,
de tudo que nós fazemos ou ainda iremos fazer. O perdão de Jesus é completo e ele nos oferece isso na cruz. Um ponto importante é que Deus não pode perdoar de graça. Mas como assim, Lucas? Você não está falando de graça? Como assim Deus perdoar de graça? Né? Seria injusto, irmãos. A gente, por vezes, fica revoltado, né, com a justiça, quando um juiz, às vezes, inocente um bandido, um ladrão, e a gente vê isso até em alto escalão, e a gente tem um senso de justiça, né, ainda que falhe. Agora, imagina Deus inocentando a todos nós, que somos pecadores, bandidos. Deus simplesmente olha para mim, para você, e diz, não, está tudo certo, deixa passar. Deus não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é um juiz justo. Então, se o salário do pecado é a morte, o pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o preço. E é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que Cristo gritou, né? E o Evangelho nos relata isso. Porque ele sentiu o peso do pecado sobre si naquele momento. E esse ponto, irmãos, ele é central para o cristianismo histórico e bíblico. Para o nosso entendimento, para a nossa transformação. Aquele momento em que Cristo leva sobre ele os nossos pecados. É isso que o cristianismo nos mostra. É isso que faz o cristianismo distinto, irmãos, de todas as demais religiões. As religiões vai te oferecer algumas doutrinas, talvez prosperidade, talvez uma vida melhor. O mundo vai te oferecer algo que saciará a vontade da sua carne. Mas Cristo te oferece algo maior. O que Cristo, então, nos oferece, Lucas? Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, somos justificados. Em 1 Timóteo 1,15, diz que Cristo veio ao mundo para salvar a todos os pecadores. Ele nos dá o perdão, ele nos oferece o perdão. O Evangelho de João, o discípulo amado e íntimo de Jesus, chegou a encostar a sua cabeça no colo de Jesus. Ele nos diz que Jesus é o pão da vida. E se alguém tem sede e vier até Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. João continua dizendo que Jesus é a luz do mundo, que ele é o verdadeiro e único caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é a videira verdadeira. Jesus é a porta que todos nós devemos passar. E você pode passar por essa porta hoje. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. É isso que nos diz os evangelhos. Amados, peço para que você guarde isso em seu coração. Que o que Cristo oferece, Ele é. Só existe vida em mim e em você porque temos a vida que é Jesus. Ele, Jesus, em nós temos vida. Sem Ele nós não temos. E se você entendeu isso, eu peço para que você corra em direção à cruz. Corra em direção a Jesus. Confesse o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador e passe pelo batismo nas águas. Receba o Senhor e Salvador Jesus Cristo em suas vidas. E quando tudo estava perdido, veio Cristo e tudo se fez diferente. Pois Cristo, irmãos,
Ele vê os meus pecados e os seus pecados ocultos. O que escondemos no fundo, no íntimo do nosso coração. E é Jesus quem derrama em minha vida e na sua vida a água que limpa a sujeira do pecado. Aprendemos sobre isso hoje. A água que sacia essa sede. Talvez você busque algo e hoje eu posso dizer para você que você encontrou. Pois o que Cristo oferece, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, a palavra diz. É Cristo quem planta a esperança na terra do meu e do seu coração, irmãos. E o quão poderoso é isso para nós. Cristo é o pão que alimenta o faminto, a palavra diz. Ele é o vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Pois então, irmãos, há uma esperança para mim, para você e para toda a nossa nação. Nós estamos debaixo de um Deus poderoso, o qual servimos. E há um nome que é sobre todo nome. E se você se pergunta se existe um Salvador, existe. E o nome dele é Jesus. Ele é o Cristo vivo, que morreu por mim e por você. E é maravilhoso sempre nos lembrarmos, nos recordarmos o porquê estamos aqui. Tudo é por Ele, por amor a Ele, para a glória dele. Convido a você mais uma vez, se você ainda não passou pelo batismo, experimente de Jesus hoje. Pois o convite é para todos nós. E se você quer se reconciliar com Jesus, se reconcilie. Venha à frente, se manifeste, diga que ama Jesus, pois Ele também ama a todos nós. Que as palavras de Jesus possam encontrar terreno fértil no meu e no seu coração nesta manhã. Amém?